confirmaria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele já liberou uma palavra de bênção, essa palavra não pode ser revogada. Isso Balaão fala com Balaque. Isso Balaão quer que Balaque entenda, mas Balaque não quer entender. Balaque acha que Balaão tem o controle. Balaque acha que Balaão pode abençoar e amaldiçoar quem ele quer. Mas isso não é verdade, porque o profeta, ele não pode falar aquilo que ele quer. O profeta só pode falar aquilo que Deus manda. Aprenda isso nesta noite. Profeta não faz a vontade dele, profeta faz a vontade de Deus. O profeta muitas das vezes ele pode até se corromper, ele se corrompe, mas a profecia dele não se corrompe, porque o profeta ele pode ter, um plano de fazer uma profecia, de falar uma profecia conforme a sua vontade, mas a palavra do profeta não tem valor. O que tem valor é a palavra vinda da parte de Deus. Por isso Balaque, ele tenta persuadir Balaão, oferecendo riqueza, oferecendo coisas e dizendo: olha, se você profetizar, se você falar palavras de maldição contra esse povo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, tentando comprar Balaão. Balaão, ele vai ali na conversa de Balaque, e em vários lugares Balaque disse assim: olha, vamos subir no monte tal, chegando lá, a gente vai construir um altar, a gente vai fazer um sacrifício, e aí você vai falar uma palavra contrária contra esse povo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todas as tentativas de Balaão, indo conforme aquilo que Balaque falava, todos os montes que ele subiu, todos os lugares aonde ele construía os altares, para que Balaão então fosse usado por Deus para falar uma palavra negativa. Todas as vezes que ele faz isso, Balaão está ali, Balaque espera uma palavra negativa, uma palavra de maldição, mas o profeta está lá, tentado por Balaque, para falar aquilo que Balaque queria. Mas a Bíblia diz, irmãos, que cada vez que Balaão abria a sua boca, ainda que a proposta de Balaque era grande, era boa, ainda que os altares estivessem construídos de uma forma legal, tudo estava no jeito para que Balaão falasse aquilo que Balaque queria que ele falasse, mas quando ele abria a boca, tudo que saía da boca dele era uma palavra de bênção. Ele dizia: abençoado seja esse povo. E Balaque ficava enfurecido e dizia: não foi isso que eu mandei você fazer, rapaz, eu queria que você amaldiçoasse, você está abençoando, para com isso, vamos sair daqui, vamos em outro lugar. E todos os lugares que ele ia, quando Balaão abria a boca, só saía a palavra de bênção para o povo de Deus. Então eu já quero dizer para você, ainda que tenha algumas pessoas que queiram te ver amaldiçoado, ainda que tenha algumas pessoas que talvez pagassem e quisessem dar tudo que pudesse para que você fosse amaldiçoado, não tem jeito, porque já existe uma palavra de bênção vinda direta do trono de Deus para a tua vida. E se Deus falou que você vai ser abençoado, pode se levantar Balaque, pode se levantar quem quiser, não vai conseguir mudar acerca da sua vida. E o que é que Deus disse acerca de você? Não é maldição, mas é bênção. Então se alegra, se prepare para ser abençoado. Dá para levantar a mão para dar glória a Deus aí nesse momento da palavra? Palavra de bênção, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai te abençoar, quem é o homem para querer mudar isso? Quem é as pessoas? Porque nós muitas das vezes vivemos falam, dirigida e nem controlada por aquilo que as pessoas falam. A nossa vida é dirigida e controlada por aquilo que Deus falou. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele falou vai se confirmar. Tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Se Deus falou, está falado.
Amém? Ah, pastor, mas é muita inveja. O que eu tenho ouvido esses dias: ah, meus negócios não vão para frente por causa da inveja, meu casamento não vai para frente por causa da inveja. Ah, minha mãe falou que eu nunca ia conseguir. Já viu? Maldição hereditária, né? E realmente isso existe. Tem pais que amaldiçoam filhos, tem mãe que amaldiçoa filho, sabe? Tem pessoas que vivem debaixo de uma maldição e eles dizem assim: não tem jeito de eu ser abençoado porque minha mãe me amaldiçoou. Nesta noite Deus colocou você para ouvir esta palavra, para dizer para você uma coisa: toda maldição hereditária está caindo por terra nesta hora. E o que vale não é o que o pai falou, o que a mãe falou. O que vale é aquilo que Deus falou acerca da sua vida. E Deus está dizendo: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Se você recebe isso, levanta a mão para dar um glória a Deus, porque tem bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. Ah, mas a minha mãe, a meu pai, não tem problema. O importante é que Deus falou que você vai ser abençoado. Então para de viver em torno daquilo que os outros falam, mas viva em torno daquilo que Deus está falando. Pastor, como que eu descubro o que Deus fala para mim? Leitura de Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia tem mais de 365 promessas, ou seja, uma promessa de bênção por dia para nós, todos os dias do ano, uma palavra de bênção. E quem fala aqui, irmãos, é Deus. Quem fala aqui é o que pode todas as coisas. Quem fala através da Bíblia não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ainda que alguém tente fazer de todas as formas que uma palavra de maldição seja liberada sobre a tua vida, para tirar a sua autoestima, para te derrubar, para te colocar para baixo, porque tem muito disso, né? Tem dia que a gente parece que está até bem, mas de repente alguém fala uma coisa, a gente fica acabrunhado, né? A gente fica desconsolado. Sabe por que a gente fica acabrunhado e desconsolado, irmãos? Porque a gente liga por aquilo que os outros falam. A gente não tem que ligar por aquilo que os outros falam. A gente tem que ligar por aquilo que Deus fala. Uma vez que Deus falou, está falado. Se Ele falar que vai abençoar, está abençoado. Mas se Ele falar que vai amaldiçoar, também está amaldiçoado, e não tem quem reverta. Sabe? Maldição de pai, maldição de mãe, cai por terra pela palavra de Deus. Mas se Deus amaldiçoar, não tem mais como, porque Ele é dono e soberano. Ele é dono de todas as coisas, Ele é soberano. Então que nós possamos nos preocupar, irmãos, com aquilo que Deus pensa acerca de cada um de nós, com a vontade de Deus para as nossas vidas. Balaão abria a boca, e toda vez que ele abria a boca para dizer eu amaldiçoo, saía eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. A partir de hoje, receba isso de Deus para a tua vida. Todas as pessoas que tentarem te amaldiçoar não vão poder fazer isso, porque aquilo que elas falam não tem significado e não tem valor.